Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Abro aqui a minha sala e te dou toda a permissão para que você entre e peço a sua licença também, para que eu possa entrar aí na sua sala, onde quer que você esteja acompanhando. Quem sabe pega uma carona com você aí no seu carro. Eu recebi o vídeo de um amigo que ele trabalha como Uber e ele disse que ele consegue colocar no celular dele uma tela flutuante, abre duas telas ao mesmo tempo. Então ele deixa a tela do YouTube passando e embaixo ali o aplicativo mostrando o passageiro que ele tem que pegar, para onde vai levar, e coloca um fone de ouvido para não incomodar o passageiro também e vai aí dirigindo e acompanhando a leitura da Bíblia. Obrigado pela carona. Você que me permite fazer companhia, quem sabe aí no seu local de trabalho, você que é um caixa, trabalha no caixa, enfim, você está em um ambiente que dá para conciliar as coisas, né? Dá para participar da leitura mesmo estando em uma outra ocupação. É muito bom isso. É claro que o ideal é que você faça isso totalmente livre, para que você possa focar na leitura. Mas eu sei também que a vida de todos é muito corrida e o meu objetivo é te ajudar, é facilitar. Alguns estão me acompanhando nesse momento viajando, tem alguém dirigindo e está aí horas em uma estrada, já entrou, baixou o vídeo ou tem sinal aí na estrada, está acompanhando, enfim, esse clube ele está rompendo fronteiras mesmo. Aliás, coloque aí nos comentários de onde você nos acompanha, de onde você nos assiste, quem está ao vivo, quem está acompanhando a gravação. Deixe-me saber onde está chegando essa leitura da Bíblia. Coloque aí, depois eu vou responder alguns no decorrer do dia. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração, vamos seguir com a leitura. Hoje é o nosso dia de número 65. Vamos ler a partir do capítulo 21 do livro do Êxodo. Continuando assim essa história, né? Do resgate do povo escravo rumo à terra prometida. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao teu santo nome, que o Senhor é muito bom. Obrigado, Senhor, pela inspiração que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui todos os dias. Obrigado por cada vida que entra nesse clube dia após dia. E o que eu espero mesmo é que a tua palavra que está sendo semeada venha produzir o fruto desejado pelo Senhor no coração dos ouvintes e que essa palavra ela venha produzir esse fruto. Fale conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 21. Agora, estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, lembrando que toda aquela cena que aconteceu, Moisés subiu ao monte, Deus falou com ele, lhe entregou todas as orientações, e aqui ainda segue, orientando. Agora, esses são os juízos que você vai colocar diante deles. Coloque isso diante do povo. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá. E no 7º, ele sairá livre gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se o seu senhor lhe deu uma esposa e ela lhe gerou filhos ou filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá só. O senhor aqui no caso é o patrão, tá? É quem comprou. Naquela época, você vai ver isso depois também no livro de Números, naquela época, para pagar a dívida, a pessoa poderia vender o seu serviço, então se tornaria escravo do credor. Então aqui está dizendo, você comprou alguém como escravo, ele só vai trabalhar de graça para você 7 anos. Aliás, 6 anos e no 7º você tem que liberar ele. Se ele chegou sozinho, ele sai sozinho. Se ele chegou casado, ele sai casado. Se ele chegou solteiro e você, credor dele, deu uma esposa para ele, então veja como vai ser, versículo 4. Se o seu senhor lhe deu uma esposa e ela gerou filhos ou filhas,
a esposa e seus filhos serão do Senhor, do seu Senhor. Ele sairá só. Olha que coisa, né? Agora, e se o servo disser claramente: amo o meu Senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não sairei livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e também o levará à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Veja, isso aqui é muito interessante, nós podemos aprender com essa história. Deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês. Eu vou puxar aqui rapidinho na internet a imagem da sovela para te mostrar. Só um instante, tá? Por favor. Aqui, ó, achei. Claro que isso é uma sovela moderna, né? Moderna. Ó, vai aparecer aí na tela aí para vocês. Então, isso aí é uma sovela. É uma ferramenta utilizada em curtumes, né? O pessoal que trabalha com couro, algumas marcenarias também. Então, eles usavam essa ferramenta para fazer furo no couro, né? Para depois passar corda, etc e tal. Então, ao perfurar a orelha de um escravo que não queria ser libertado, ele ficaria marcado como pertencente ao seu senhor. Muito interessante isso, né? Então é o seguinte, o escravo tinha direito de ir embora. Está livre da dívida. Mas se ele falasse assim, não quero ir embora, eu amo meu senhor, quero trabalhar, continuar aqui com meu senhor. Ele é casado, teve filhos, ele não quer sair sozinho, ele quer ficar ali com eles, então ele vai ter que ficar agora por amor. Vai continuar servindo, mas não pela obrigação. Continua recebendo, mas não aquela obrigação. É por amor que ele servirá ao seu senhor. E ele seria marcado, ia furar a orelha dele com a sovela. O que eu aprendo? O que eu tiro como lição nessa história? Eu tiro como lição o seguinte: eu sirvo ao meu Senhor por amor. Por amor, eu sirvo ao meu Senhor. Por reconhecer que a graça dele me alcançou. E eu continuarei servindo a ele por amor. Ainda que servir a ele me cause algumas marcas, não tem problema. Eu carregarei no meu corpo as marcas de servo de Cristo. É o que disse também o apóstolo Paulo. Não me importa. Não me importa ser marcado como escravo de Cristo, servo de Cristo. Eu amo meu Senhor. Eu sirvo ele por amor. As pessoas no mundo podem ver essas marcas e até questionar, né? Os livres para fazer o que querem da vida nesse mundo. Nós, que obedecemos a Cristo, somos escravos de Cristo, servos de Cristo e carregamos uma marca. Onde o escravo fosse com aquela orelha furada, né? Bem um furo considerável por causa da sovela, as pessoas iriam ver, ele é escravo de alguém. Onde a gente for, nós iremos carregar a marca de escravos, servos de Cristo, mas por amor. Por amor. Vamos fazer uma declaração pública? Coloque aí nos comentários, eu sou servo de Cristo. Coloquei. Eu vou colocar aqui na minha declaração o seguinte, eu vou escrever assim, ó. Carrego no meu corpo as marcas do meu Senhor Jesus. Pronto. Carrego no meu corpo as marcas do meu Senhor Jesus. E você? Você é servo dele? Coloque aí, sou. Carrego as marcas. Mas não é só da boca para fora não, hein? É carregar mesmo, viu? Carregar, é cristianismo. É pagar o preço. É renunciar o seu eu. Ainda que isso lhe custe. Ainda que fique marcado.
Como os apóstolos, ainda que seja difamado, caluniado, perseguido, injuriado, como os apóstolos, eu carrego. Venha a sovela e fúria minha orelha, mas eu não vou deixar o meu Senhor por nada. Espero que você seja fiel na sua declaração pública, não somente de boca, tá? Mas que realmente seja verdade. Bom, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Seguiremos com a nossa leitura. Versículo 7. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que ela seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Então, se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. É diferente, o contexto aqui é diferente para a mulher. Se ela não agradar o seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que ela seja resgatada e não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Então é o seguinte, aquele senhor pagou o dote, né, por aquela mulher, por aquela filha. Falou, ela vai ser minha mulher, vai ser minha esposa. E aí ele enganou, ele não casou com ela, não tratou ela como esposa. Então ele tem que permitir que ela seja resgatada. Acerca do resgate, a gente já viu lá em Levítico como funciona. E ele não pode vender ela para uma nação estrangeira, porque foi ele que enganou ela. Versículo 9. Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Casou com um filho, então ela vai ter que ser tratada como filha. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá seu alimento ou vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. Casou a serva com o filho, depois o filho casou com outra mulher, naquela época podia, né? Vai ter que tratar de igual para igual. Versículo 11. E se ele não cumprir esses 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. E se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei a um lugar para qual ele fugirá. Veja, mais para frente a gente vai ver que quando o povo toma posse da terra, Deus vai dividir em territórios por nome. Olha, essa parte é de Simeão, essa parte é de Judá, essa parte aqui é de Benjamim. Vai dividir todo o território, cada um vai ficar com um pedaço. E Deus vai também determinar que algumas cidades sejam chamadas cidade-refúgio, que é onde vai ser mandado para essa cidade aquelas pessoas que não poderiam mais fazer parte do meio do povo de Israel, enfim, inclusive assassinos. Então, nesse caso aqui, se um homem não estiver de emboscada, ou seja, ele não tinha intenção de matar, mas acontecer de Deus o entregar em sua mão, Deus o entregar, gente, é porque é Deus que dá a vida e Deus que tira. Ah, fulano tal morreu porque tomou um tiro de bala perdida. Tá, mas foi Deus que tirou. Quantos tomam um tiro de bala perdida e não morrem? Então é o seguinte, aqui está dizendo o seguinte, o homem está lá no campo, aí vamos supor que ele está lá trabalhando, de repente a ferramenta escapa e cai na cabeça de um e mata. Não era a intenção dele matar. Só que aí acontece o seguinte, Deus vai designar essa pessoa para um lugar, para ele viver, por um tempo, depois ele poderia voltar. A gente vai ver isso depois. Por quê? Porque naquela época tinham as pessoas, elas poderiam se vingar, como está aqui escrito assim, aquele que ferir um homem, ele morrerá, e ele morrer certamente será morto. Então, existiam naquela época até os portadores da morte, a gente vai ler isso depois. Portadores da morte, eram homens encarregados de cumprir a lei. O negócio era mais tenso. Então,
para que esse homem que acabou morrendo alguém por homicídio sem a intenção de matar, né? Sem a intenção de matar. Então Deus mandaria ele para uma outra cidade para que ele não corresse o risco de alguém matá-lo, algum parente, algum familiar matá-lo. Vocês estão entendendo que a forma de Deus guiar o seu povo, conduzir, disciplinar o seu povo, são leis do tempo de Moisés. Hoje nós vivemos debaixo de uma outra lei civil. Aí é da nação que você é cidadão, tá? Versículo 14. Mas se o homem vier premeditadamente, exato, contra o seu próximo para matá-lo, a traição, afastá-lo-ás do meu altar para sempre. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, e se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. Então, teve uma briga. Aí um dos dois caiu de cama, mas sobreviveu. Então, tudo bem. A única coisa que vai ter que fazer é pagar as despesas. O tempo que ele ficou parado, sem poder trabalhar, remédio que usou, isso e aquilo. Agora, versículo 20. E se um homem ferir o seu servo ou sua serva com um cajado, e ele morrer debaixo de sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por um dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. O servo sobreviveu, mas ficou parado 1 dia ou 2 por causa daquilo, então tudo bem, não vai ser punido. Quem perdeu o dinheiro é ele mesmo. O servo deixou de trabalhar para ele, ele mesmo perdeu o dinheiro. Agora, se ele matou o servo, aí ele vai ser punido. Versículo 22. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo o que os juízes determinarem. Se houver qualquer dano, então darás vida por vida. Então, agora aqui vai começar agora uma sessão, essa expressão vida por vida, ela dá início a uma sessão aqui de vários versículos que falam sobre a punição proporcional. Para evitar uma punição em escalas maiores, a exemplo de Lameque, filho de Caim, lembra que Lameque falou assim, olha, eu matei um porque me feriu e matei outro porque eu estava triste? Poxa, só porque você estava triste você matou? Só porque te feriu, pisou no seu pé você matou? Então agora é o seguinte, a punição tem que ser proporcional, vida por vida. Versículo 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir o olho de seu servo, ou o olho da sua serva e o danificar, deixa-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente de seu servo ou o dente de sua serva, deixá-lo-á sair livre por causa do seu dente. E se um boi escornear um homem ou uma mulher, de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono, e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o seu dono também morrerá. Matou sem querer, tudo bem. Agora, esse animal ele já era bruto. Já tem histórico que ele fazia isso. E o dono não fez nada. Deixou ele solto, então vai ter que pagar.
Versículo 30. E se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto. E se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com este juízo lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco, e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele, e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o outro, e ele morrer, então venderão o boi vivo, e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, e o seu será morto. Na civilização que a gente vive, assim, na cidade, não tem muito disso, né? Apesar que na cidade tem aquela questão dos cachorros, né? Pitbull, os cachorros bravos, né? Poxa, eu tenho uma cachorrinha. Ela é dócil, né? Mas tem um histórico aí de que um dia eu caiu, não lembro que eu estava almoçando, caiu no chão, eu fui pegar. Antes de pegar, ela me mordeu. Mordeu aqui, embaixo do bigode tem uma cicatrizinha. Mas por instinto, ela não costuma fazer isso. Agora, se é uma cachorra que toda hora está mordendo os outros, indomada, bruta, então o que eu tenho que fazer? Manter ela na corrente, presa. É igual a galera aí que quer criar esses cachorros aí, pitbull, e deixa solto na rua. Olha o tanto de criança que já foram até mortas por causa disso. Então, para esse tipo de coisa, a lei tem que ser mais severa. Mas nós estamos debaixo de uma legislação que não é essa, né? Se fosse uma legislação como essa aqui, eu duvido que esses donos de pitbulls iam deixar solto. Porque é o seguinte, meu irmão. Se fosse nesse tempo aqui, o seu pitbull mordeu alguém, arrancou a mão de alguém, você vai perder a sua. É olho por olho, dente por dente. Matou, você vai morrer. Aí o camarada, opa, então deixa eu prender meu pitbull aqui. Mas é aquilo, né? É princípio. Se a pessoa aprendesse a viver por princípio, não precisaria de lei, né? Mas tem que colocar lei porque tem gente que não, né? Capítulo 22. Se um boi furtar... Perdão, estou falando tanto de boi que agora... Desculpe. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. E se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra, não se derramará seu sangue por ele. Não se derramará sangue por ele. E se o sol houver se levantado sobre ele, derramar-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. E se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Você vê como o trato com o ladrão naquele tempo era mais severo, não é igual hoje, né? Tem esse negócio não. Roubou um boi, você vai ter que pagar 5 no lugar. Ah, você não tem como pagar? Então você vai pagar com sua vida. Recebemos um tio que veio de Londres para o Brasil, ficou um tempo aqui com a gente, tranquilo. Aí foi passar uns dias lá em São Paulo, estava na Avenida Paulista com o celular na mão. Aí passou um trombadinho na bicicleta, puxou o celular dele rapidamente e levou embora. A lei afrouxou até para isso. E, por favor, não coloca nos comentários coisa de política, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Mas só para a gente pensar. Se fosse nessa época aqui, você roubou um celular, você vai ter que pagar 5. Mas eu roubei porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro? Então você vai pagar com a sua própria vida. Quanto vale esse celular? 2.000? Então o salário mínimo é quanto? 1.400? Você vai ter que trabalhar 1 mês e meio de graça para pagar pelo que você furtou ou roubou. Versículo 2. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra... a gente já leu isso aqui, né? Versículo 4.
Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha a ser comida, e colocar nela seu animal, e for alimentar no campo de outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Quer dizer, você tem um animal para criar, você pega seu animal e coloca para comer do campo do outro. Vai ter que restituir. Versículo 6. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam consumidos os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo que iniciou o fogo, o que iniciou o fogo certamente fará restituição. Então, você foi lá e colocou fogo aqui no seu terreno. Aí o fogo se alastrou e acabou prejudicando do vizinho. Você vai ter que pagar. Vocês estão vendo como foi necessário isso? Para disciplinar, senão ia virar uma bagunça. Ia virar uma bagunça. Versículo 7. Se um homem entregar a seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, e isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pague em dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens de seu próximo. Vamos ver se roubaram mesmo ou se foi ele que pegou e está dizendo que roubaram. Versículo 9. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, por jumento, por ovelhas, por vestes ou qualquer coisa perdida, que outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes. Vamos ouvir os dois lados. E aquele a quem os juízes condenarem, este pagará em dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou algum animal para guardar e este morrer, ou for ferido ou levado embora, sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, de que ele não pôs a mão nos bens do seu próximo, e o dono disso aceitará, e o outro não o restituirá. E se lhe for furtado, ele lhe fará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, então que ele o traga em testemunho. E ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. Você deixou aqui comigo, mas infelizmente veio um animal, houve uma briga e acabou, seu boi está morto. Então você pega o boi morto e leva. Tá vendo aqui? Esse é o seu boi, ele foi dilacerado. Tudo bem, você não tem culpa. Versículo 14. E se um homem pedir emprestado alguma coisa de seu próximo e for ferido ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se foi uma coisa alugada, mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se for uma coisa alugada, será pelo aluguel, pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é desposada e se deitar com ela, ele certamente adotará e tomará por sua esposa. Se o seu pai completamente se recusar a dá-la, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus e não somente ao Senhor, esse será totalmente destruído. Não afligirás um estrangeiro nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligirás nenhuma viúva nem o órfão. Se os afligirdes de alguma maneira e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira arderá, e eu vos matarei a espada, e vossas mulheres serão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo, que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás usura. Se tomares a veste de teu próximo por penhor, tu lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque essa é a única coberta, é a veste de sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que, quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou benevolente. Acontece o seguinte, né? Emprestou para um pobre,
que é da mesma nação, não dá uma de agiota. Não fica querendo cobrar juros. Tá bom. Emprestou alguma coisa e deixou como penhor de que a pessoa vai pagar a capa, no fim do dia devolve, porque é a única coisa que a pessoa tem para se aquecer. Como Deus cuidou do seu povo, né? Versículo 28. Não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Não comente sobre política nos comentários, por favor. Por favor. Mas está aqui um conselho. Ó. Não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Não importa se o governante é A ou B. Ele é o governante. Não fique falando mal. Não fique amaldiçoando, não fique desejando. Isso, aquilo. Coisa tão ridícula que aconteceu no ano passado, né? Mas não vamos comentar sobre isso aqui não, tá bom? Vamos tocar o barco. Cada um tenha para si aí o seu princípio moral, tá? Versículo 29. Não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem de teus licores. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma forma farás com os teus bois, com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe. No 8º dia darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que foi dilacerada por animal no campo. Vós a lançareis aos cães. Capítulo 23. Não levantarás falso rumor. Não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Nem ao homem pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares o boi ou o jumento do teu inimigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te odeia deitado debaixo de sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre na sua casa. Guarda-te de questões falsas, e o inocente e o justo não matarás, porque não justificarei o ímpio. E tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio e perverte as palavras dos justos. Cerca de julgamento aqui, olha, isso aqui é muito profundo. Não tem que favorecer a pessoa só porque ela é pobre, não tem que favorecer o rico só porque te dá presentinho, só porque te agrada, não tem que ficar entrando em questão ali que você nem sabe como que tá. A questão já está resolvida, já foi muito falado, aí te convenceram a fazer parte para mudar de opinião, enfim, não entra nesses rolos. Deus está falando para o povo dele aqui. Versículo 9. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheces o coração de estrangeiro, visto que fostes estrangeiros na terra do Egito. E 6 anos semearás a tua terra, e colherás o seu fruto, mas no 7º ano deixarás descansar e ficarás sossegada, para que os pobres de teu povo possam comer. E o que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirás com tua vinha e com teu olival. 6 dias farás a tua obra, e no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento possam descansar, e o filho da tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. E em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. 3 vezes por ano celebrarás uma festa para mim. Guardarás a festa dos pães ázimos, comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado, no mês de Abibe. Lembra? Primeiro mês, quando eles saíram lá da escravidão. Esse será o principal mês, esse vai ser o mês de Abibe e tal. Enfim, nesse mês vocês vão ter uma festa, porque foi neste que vocês saíram do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, que é a festa da colheita, as primícias do teu tabernáculo, que semeaste no campo, e a festa da colheita, que é no fim do ano, quando tiveres colhido o teu trabalho do campo. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. O primeiro das primícias da terra trarás para a casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe.
Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e obedece a sua voz. Não o provoques, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Até esses dias fiz até uma brincadeira lá na minha rede social, eu li esse versículo aqui. Eis que o Senhor está enviando um anjo diante de ti. Aí a pessoa, aleluia, que maravilha, Deus está enviando anjo de mim, amém, eu tomo posse. Mas o contexto diz o seguinte, esse anjo era para dar orientações e as pessoas teriam que obedecer a sua voz, porque as transgressões deles não seriam perdoadas. O anjo queria guiar, queria indicar o caminho, era o Senhor à frente do povo até que ele chegasse na terra prometida. E o que aconteceu? Muitos deles nem entraram, né, na terra prometida, porque foram infiéis. Tem que tomar cuidado, né? Esses videozinhos da internet aí, tem que tomar cuidado. Tem muita coisa boa, mas vocês precisam usar discernimento e conhecer a Bíblia. Versículo 22. Mas se realmente obedeceres a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. Pois o meu anjo irá diante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os eliminarei. Não te curvarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas os destruirás totalmente e quebrarás completamente as suas imagens. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Não haverá ninguém que lance seus jovens, nem estéril. Cumprirei na tua terra o número dos teus dias. Essa expressão aqui, não haverá ninguém que lance os seus jovens, nem estéril, em outras palavras, em uma linguagem mais atualizada, diz o seguinte, não haverá quem aborte e nem estéril. Está dizendo que as mulheres seriam bem férteis mesmo, não haveria aborto e nem estéril naqueles dias. Versículo 27. Enviarei o meu temor diante de ti, e destruirei todo o povo a quem fores, e farei com que todos os teus inimigos te virem às costas. E enviarei vespões diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus, os heteus, diante de ti. Não os expulsarei diante de ti em 1 ano, para que a terra não se torne desolada e os animais do campo se multipliquem contra ti. Deixa eu comentar uma coisa com vocês sobre isso. Antes, essa questão aqui, versículo 27. Enviarei o meu temor diante de ti e destruirei todo o povo a quem fores. O que acontece? Apesar de muitas conquistas terem sido literalmente resultado de guerras, algumas vitórias Deus está dizendo aqui que o povo ia ter sem nem lutar, porque Deus iria enviar o temor dele na frente, ou seja, o medo de Deus, o medo daquele povo já ia na frente. Quando os inimigos ficavam sabendo, Israel está vindo aí, muitos já batiam em retirada. Tem vitórias na nossa vida que vai exigir muita força nossa, mas tem vitórias que é só o nosso silêncio e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Vamos aprender lendo as histórias do povo de Israel, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Confie no Senhor. Uma outra questão aqui muito interessante é o seguinte, versículo 29. Não os expulsarei de diante de ti em 1 ano, para que a terra não se torne desolada e os animais do campo se multipliquem contra ti. Pensa num matagal. Pensa numa mata fechada. Aí o povo tem que avançar para conquistar a terra. Aí Deus está dizendo o seguinte, se eu expulsar de diante de vocês os inimigos assim muito rápido, e vocês saírem desmatando, conquistando terra muito rápido, o que vai acontecer? Os animais do campo, as feras que existem no campo, vão atacar vocês. Então, aos poucos, Deus foi dividindo territórios. Terra habitada e terra reservas, para que os animais vivessem e tal, aos poucos. Então, é para a gente pensar também. Muitas vezes, Deus não permite que a gente avance tão rápido, porque tem o tempo do aprendizado, né? Tem o processo do aprendizado. Então, exemplo do nosso ministério. Eu estou muito ciente disso. Estou muito ciente. Nós temos aqui no nosso grupo, nos grupos do clube de leitura, nós temos aí aproximadamente 1000 pessoas. Nos grupos. Aqui no ao vivo passa 100, 120, no decorrer do dia chega a 400, 500 e assim vai
os atrasados vão acompanhando. Agora sim, eu estou ciente que não teria condição de cuidar de todas essas pessoas de uma hora para outra. É um processo. Nós começamos o ministério que Deus nos confiou há quase 4 anos atrás. Então, no início era eu, minha esposa, mais um, mais outro, foi indo. Deus foi nos conquistando e estabelecendo, conquistando e estabelecendo, conquistando e estabelecendo. Ainda assim, tem alguns que acabam se perdendo. Estou dando um exemplo pessoal. Leve isso para a sua vida. Tem o tempo do aprendizado, da experiência. Cuidado para não pegar, né, como dizem, as carroças e colocar na frente dos bois, né? Então Deus falou, olha, calma, não vai ser em 1 ano. Aos poucos, versículo 30, aos poucos os expulsarei de diante de ti, até que tu aumentes e herdes a terra. Até que aumente ainda mais quantidade de homens, de guerreiros, de povo, para que aí vocês herdem a terra. Versículo 31. E colocarei os teus limites do mar vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o rio, porque entregarei os habitantes da terra em tua mão, e tu os expulsarás diante de ti. Não farás pacto com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires aos seus deuses, isso certamente te será por armadilha. Deus avisou, mas infelizmente muitos não se deram por avisados. A gente vai ver isso nos livros mais para frente, tá? Bom, vou ficando por aqui. Vou mandar para você no PDF as anotações de hoje, a imagem da sovela que eu coloquei também para vocês no PDF, caso algum dia você queira falar sobre isso com alguém. É muito legal trazer isso para um grupo de oração, onde se tiver uma oportunidade na igreja, sabe, de falar sobre essa passagem aqui da sovela, que por amor ao Senhor, o escravo ele era marcado para ficar ali servindo, e nós, por amor ao nosso Deus, também trazemos as marcas de Cristo. É muito legal. Então, se você quiser, depois eu vou mandar aí o PDF, tá bom? Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.